Bom dia. Eu vou sempre nessas aulas utilizar o cumprimento de bom dia, porque como serão aulas virtuais, né? O aluno pode estar tendo contato com a aula durante o dia, a noite ou à tarde, quem sabe até madrugada, mas não fará diferença, né? Já que o dia ele dura 24 horas, né? Então ele só termina às 24 horas, né? Ou 0 hora. Então a nossa primeira aula aqui pro Neja, né? O conteúdo em si, né, desse semestre, né? O primeiro módulo desse semestre é tratar das categorias da geografia, o que a geografia estuda. É um pouco subjetivo, tá? Ou melhor, né? É subjetivo. Tá? Muitas das vezes torna-se até um pouco difícil tornar o conteúdo concreto. Mas vamos iniciar aqui. Espaço geográfico, ok? Essa imagem aqui na tela do meu computador, né, eu digitei aqui espaço geográfico mundial, né? Então nós temos aqui diversos mapas do mundo, perfeito, e categorias de mapa. Tá? Então a princípio nós temos que compreender que Deus nos fez, né, nos deu a possibilidade de existir, né, de nos tornarmos criaturas, né, seres, né, almas que existem aqui nesse planeta. Porém, a existência é responsabilidade nossa, ok? A maneira, a capacidade, os meios para nos fazer existir são todos de nossa responsabilidade, tá? Então, para a geografia, né, o espaço, né, geográfico, né, é uma dimensão ampla, onde estamos mergulhados, produzindo toda a nossa existência. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: nós existimos no espaço. Quando você nasce, né, você nasce num lugar, né, e a sua vida se desenrola em diversas escalas, em diversos lugares, né, regiões, ok? E é assim a sua existência vai transcorrendo. Tá? Então o tempo ele precisa de um espaço para ele existir, né? A história ela só existe porque ela existe num determinado espaço. Não existe história sem espaço. A história ela só passa a ser contada, né, a partir de um lugar, de um local, né? E ela vai se deslocando no espaço, de um ponto para outro ponto. Então geralmente, né, alguns espaços na nossa vida nos marcam, né? Tanto que nossos sentidos, quando nós nos deparamos com algum tipo de perfume, de odor, né, nos faz relembrar algo que nós já vivemos em um lugar, né? E o nosso passado, né, alguns bairros, né, algumas áreas no espaço geográfico são equivalentes a museus, né, onde você visita para relembrar períodos na sua vida. Então, continuando, né? Então, o espaço é onde nós estamos mergulhados, produzindo toda a nossa existência em contato com interesses e necessidades dos nossos entes, né, similares, né, de outros humanos, né, outros indivíduos, né, sejam parte da nossa família ou não. Convivemos, né, nesse espaço, né, e somos envolvidos por necessidades, né, de sobreviver para atender o nosso bem-estar, né, que são as duas principais necessidades que nos movem, né, a de sobrevivência, a de segurança, né. A de sobrevivência ela está realmente atrelada ao bem-estar, né? E isso vem sendo demonstrado nesse atual momento,
que nós estamos aí presos, trancados dentro de casa, né? Alguns podendo sair, né? Isso tudo é essa necessidade de sobreviver, de existir, né? E desse bem-estar, ok? E de segurança. Então, nesse oceano de percepções e sensações que compõem toda uma evolução, né, do ser humano, ok? Então, assim, quando eu disse para vocês que é um pouco subjetivo, né, que está relacionado a essa ideia que eu tentei passar para vocês, mas vou tornar isso mais concreto, tá bom? Então nós temos aqui, ó, deixa eu abrir aqui o mapa, vou tentar ser objetivo, mas também não correr, né? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, novamente, 1, 2, 3, 4, 5 continentes, ok? Contando com a Antártida que não está aqui, podemos dizer que é 6. São 6 continentes. Isso aqui é a região do Oriente Médio que faz parte da Ásia. Então é o seguinte, Deus criou, né, as terras do planeta inteiro, as terras, né, emersas, os oceanos, ok? Como nós podemos observar aqui. Mas, né, deixa eu pegar o mapa político aqui. Com certeza ele não estará aqui. Mapa político. Mapa político. Vamos lá. Mapa político mundial, filhão. Show. Então, continuando aqui, tá? Então Deus criou todos os continentes, mares, oceanos, né? Diferença de temperatura, umidade, as florestas, a harmonia que há na coloração da natureza, onde o verde se mistura com o azul do céu, né? O marrom, né? Do caule de uma árvore com o solo, né? E todos os seres vivos, né? Desde insetos a seres decompositores, micróbios, né? E etc. Tudo isso foi criado por Deus. Porém, né, essa estrutura que nós estamos vendo aqui na tela do computador, né, que são unidades, né, conhecidas, definidas por fronteiras, né, chamadas de territórios, né, que são os países, isso não é criação de Deus. Isso foi criação nossa, dos seres humanos. Então nós temos quase 200 países, aproximadamente, melhor, 200 países em todo o planeta Terra, né? Então essa criação, essa organização de sistemas, né, de governo, né, de sistemas de produção, seja industrial, prestação de serviço, seja comercial, financeiro, né, sistemas urbanos, nós fomos o único animal, né, por ser racional, que saiu do seu habitat natural e criou um habitat, né, artificial, um habitat próprio, que são as cidades. Então, tudo a infraestrutura que é necessária para uma cidade existir, né, e funcionar, né, energia elétrica, energia combustível, a produção alimentícia, a distribuição dessa produção, a matéria-prima, né, energia elétrica, sim, já falei, né, todo o sistema de transporte, né, os próprios conflitos que existem entre nós, que muitas das vezes geram conflitos armados, né, a insegurança, a ansiedade, né, o consumo, o exagero, né, das nossas emoções, os vícios, tudo isso foi criado por nós. Então essa criação nossa e essa relação que nós temos com a natureza, que é chamada de espaço geográfico, tá ok?
Então, as dúvidas que forem surgindo, vocês podem ir anotando, né? Para depois estarem trazendo para mim. A outra categoria geográfica que eu vou estar apresentando é a paisagem. Tá? Então, geralmente aqui, é interessante isso. Quando você digita aqui no buscador paisagem, né? Então, geralmente vem uma imagem, né, da natureza. Mas a paisagem, ela é considerada para a geografia, né, como tudo que a sua visão percebe, que os seus sentidos conseguem perceber, né? Essa paisagem também pode ser uma parte do espaço que você congelou. Uma fotografia é o quê? É um fato. Uma foto é um fenômeno. Uma foto, né, é um processo ali que está congelado. Ok? Vou dar um exemplo melhor disso aqui. Vamos pegar aqui manifestações coronavírus, vírus, política, e vou misturar tudo aqui. Show. Manifestação, coronavírus, política. Então o que nós temos aqui? Vamos lá. Certo? Deixa eu pegar aqui essa imagem aqui. Ok? Isso é uma paisagem. Isso é um momento, um fato, um fenômeno que foi congelado aqui. É uma imagem que ela traz uma informação, um sentimento. Ela desperta um gatilho na sua consciência. Ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. Né? Então tem aqui, domingo o ato será silencioso, porque o descaso ele é gritante. Basta, né? Caso esteja na Avenida Paulista, deixe sua flor ou mensagem em memória das vítimas do Covid-19. Ok? Fique em casa. Falta de EPI, desculpa, tá? Falta de EPI mata, que é equipamento de proteção individual que os enfermeiros e os profissionais da área de saúde devem usar. Então, isso aqui é um protesto, tá? Porque os profissionais da área de saúde não estão recebendo seus equipamentos de proteção individual. Então veja como a paisagem tem força. O que no cotidiano as pessoas chamam de fotografia, de imagem, né? Tal. Nós na geografia chamamos de paisagem, né? Isso aqui, então a paisagem ela é um momento, ela é um fato congelado. Né? Ela não é só aquela coisa bonitinha, né? Que demonstra a natureza, tá ok? Então essa foto nós podemos dizer, é uma paisagem num ambiente fechado, né? Do nosso habitat urbano. Deixa eu ver o que mais aqui, né? Uma paisagem também aqui, ó. Ela traz uma informação, um momento histórico, né? Ela está inserida num processo. Então, para um geógrafo, né, para um profissional de geografia, ele tem que saber fazer essa leitura aqui. Tá? Por que foi inserida essa imagem aqui? É de um vírus, é óbvio, né? O que significa tantas pessoas com camisas, né, do Brasil, a bandeira da nossa nação. Isso aqui é em Brasília, ok? Então, para a geografia, a paisagem, ela não é uma matéria, ela é um instrumento a ser utilizado. Eu posso muito bem pegar uma paisagem dessa aqui, ó. Deixa eu retornar, né? Paisagem, né? Eu não vou usar nem essa. Mapa político, vou voltar para o espaço geográfico. Espaço geográfico mundial.
né? Não. Espaço geográfico. Tá bom. Tá. Eu posso formular aqui questões, né? Observando essa paisagem, né? Eu levo a crer, né? Que a principal função, né, da cidade do Rio de Janeiro é turística. Ela tem um grande potencial turístico, ok? Então a paisagem, ela não é algo somente utilizar, quer dizer, que é o que a nossa vista alcança, né? Ela é um fato congelado no espaço. Então, para um profissional de geografia, né, paisagem não significa, vamos dizer assim, um recorte, uma fotografia da natureza. Tá? A paisagem, ela é uma parte do espaço congelado. Se trabalha até, é óbvio, com essas duas ideias aqui de paisagem natural e paisagem modificada, né? Aquela que o ser humano ainda não teve contato e aquela que o ser humano modificou, que foi muito modificada, que são, corresponde aos espaços das cidades, né? Ou áreas de produção rural, né? Ou até florestas em que elas foram destruídas e aí foi feito um replantio ali, muitas das vezes até com uma vegetação que não é nativa, ela deixou de ser natural, passou a ser modificada, mas eu não vou entrar nessa questão. Eu só preciso que vocês tenham a consciência, ou melhor, que consigam, né, compreender que a paisagem, né, ela é um instrumento técnico. Ela é utilizada para você congelar aquele momento ali, entender o que está acontecendo, ou simplesmente você levar, né, a pessoa a levar a pessoa, né, a vamos dizer assim, a entender um chamado seu. Olha que paisagem linda, né? McDonald's, né? Entendeu? Então, a maioria das pessoas, né, se depara com essa paisagem. Que tipo de informação ela traz aqui, né? De sabor, né? De vontade de comer um hambúrguer, né? E etc. Ok? Então isso é o que eu queria estar deixando aqui para vocês. Agora chegamos, né, no conceito que nós até trabalhamos, né, na nossa primeira aula, que é o conceito de lugar, ok? Então nós conseguimos observar na nossa primeira e única aula, né, que o lugar é aquele espaço de ação e reação imediata, onde residem as nossas memórias, onde nós temos aquela relação de afeto, né? Geralmente onde a nossa existência ela teve início, né? O bairro onde nós crescemos, ou a parte do bairro onde nós crescemos, né? Ou a parcela, né, do bairro, ou o circuito de alguns bairros onde durante a nossa adolescência, né, com o nosso grupo de amigos nós percorríamos esses lugares, né, essas partes da cidade para se divertir e se distrair, né? Então o lugar ele tem essa característica, diferente de você falar a região sudeste. Você não tem uma quando se fala a região sudeste, você não tem uma conexão. Isso não tem uma conexão com a pessoa. Agora quando geralmente você escuta, né? Você ouve, né, falar do lugar de onde você cresceu, de onde você até existe hoje, você trabalha, né? Até porque hoje, para quem está trabalhando, né, a pessoa passa mais tempo no seu local de trabalho do que na sua casa, né, no seu
no lugar onde a sua casa está, no seu bairro. Seu bairro passa a ser um dormitório, um local para dormir. É como se você passasse a semana inteira no local onde você existe, vive, né? É o seu trabalho, e você fosse viajar, né? Ir para um local para descansar, que seria o seu bairro, a sua casa, certo? Então o lugar, ele tem essa característica, essa conexão imediata, onde nós fazemos amizades novas, ok? Onde nós, muitas das vezes, né, estabelecemos conexões com certos símbolos, né? Por certos pontos de referência que marcam a nossa vida, né? O lugar, ele tem essa característica, ok? Mas antes de antes de passar para outro assunto, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre... Peraí, né? Ah, perfeito. Ai, meu Deus. Um pouco cansado já. Sobre isso aqui. Cyberespaço. Né? E nós temos essa quantidade imensa aqui de imagens. Esse se remete àquele filme Matrix. Tá? Imagens essas que dão a ideia de conexão, né, entre computadores, formando uma rede, mais os satélites que possibilitam, né, determinar a localização, transmissão de informações, essas que são trocadas via cabos esses, né, que são os cabos de internet que cruzam os oceanos, que o mundo inteiro, né, conectado numa rede de computadores. E o interessante é o seguinte, hoje, né, o mundo que eu tentei explicar para vocês que nós construímos com sistemas de cidades, né, sistemas de produção agropecuária, né, as relações que nós mantemos, né, no dia a dia nas ruas, né, dentro do transporte coletivo, ou dentro de bares, fast food, shopping center, né, todas essas relações, né, todas essas oportunidades hoje foram transferidas para um espaço, vamos dizer assim, abstrato, dentro de um computador, dentro de uma rede, né? E o próprio conceito de cyberespaço, de internet, é um espaço de controle, né, potencializado. Então você potencializou. Então hoje o nosso mundo, ele está dentro, né, de um mundo virtual. Então você tem um espaço geográfico virtual, que nas ciências humanas é chamado de cyberespaço. Tá? Então a nossa vida hoje, ela se desenrola dentro de um mundo que está dentro de uma tela, um portal que você atravessa a cada momento. Você pega seu smartphone ou computador e você adentra ali. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas a televisão já era assim. Não, é diferente. A televisão você não interagia, né? Você apenas assistia ao mundo, né, pela uma janela. Hoje não. Você abre as janelas, tá, ok? E aí você se depara com mundos novos, a ponto de que há uma certa confusão, né, cognitiva, mental, né, de desenvolvimento e aprendizagem, né, nessa nova geração, né, em que a pessoa se vê como um avatar, né? Ela passa mais tempo na rede, ela está mais preocupada em postar, né, momentos da vida dela, então ela passa a ser um avatar, né? É assim que ocorre. Ou seja, a força, né, o império dos nossos sentidos, né, eles são desviados, né, para o mundo imaginário, o mundo pulverizado, ok?
Nós perdemos um pouco aquela intenção de acordar pela manhã e querer ver a rua, né? De querer sair e ir tomar café num local fora, de percorrer a cidade, descobrir lugares novos dentro do bairro, né? Isso se perdeu um pouco. A conexão com o lugar. Muitas das vezes, né? Hoje a maioria das pessoas ela acorda de manhã e ela abre uma janela em diversos lugares. Lugares esses, às vezes, muito distantes, quando você interage, né, com uma página que é na África do Sul, que é nos Estados Unidos, né? Então, assim, você perde aquela conexão, aquela intenção, né, de existir no seu lugar. Então, você passa a existir em diversos lugares, mas de uma maneira que você não está existindo ao mesmo tempo. A sua mente ela não está conectada ao seu presente, à sua situação imediata, onde você está. Você está pulverizado, vivendo várias situações, experimentando várias janelas de lugares, de locais, de região, interagindo até com pessoas, né, em outros continentes, mas não está interagindo com quem está ao seu lado, não está percebendo o que está ocorrendo no seu lugar, transformações e referências no lugar onde você existe, no seu bairro, porque você vive hoje agora mergulhado nesse cyberespaço. Então isso tem um ponto de negatividade. Há uma discussão dentro da área de ciências humanas, na área de saúde também, sobre essas questões. Então o lugar, de certo modo, ele perde um pouco aquela característica de ser o espaço imediato, onde eu, abri os olhos, eu existo nele, né? De sentimentos, eu tenho aquela conexão ali com aquele bairro, aquele local onde eu existo, né? Entendeu? Aquela relação histórica. Hoje, né, muitas das vezes, o seu bairro passa a ser a relação que nós mantemos com o nosso espaço imediato, né, é de usuário. Eu só uso aquele lugar, mas eu não existo por completo naquele lugar. É uma característica hoje, né, dessa evolução, né, tecnológica, né, que modificou o espaço, né? Então, cada momento que eu tenho, imagina quando nós tivermos a internet das coisas, né? Onde você abre a tua geladeira e ela está conectada com algo, né? Trocando informações, a própria inteligência artificial quando ela passa a existir, né? O que será, né, de nós? Então há uma preocupação. Então hoje o lugar ele é afetado pelo cyberespaço, certo? Então o cyberespaço hoje ele deveria estar sendo tratado, né, como um assunto, né, um conteúdo sério dentro dos livros, que ele impacta a nossa vida diretamente. Nós estamos vendo isso nesse momento que nós estamos trancafiados dentro de casa, né, devido a ações desencontradas, né, sobre o que realmente está acontecendo em relação a esse vírus, o coronavírus. E a nossa conexão hoje total é mergulhar nesse espaço geográfico, né? Está conectado a cada momento, né? E perdemos essa experiência, até porque hoje nem podemos, né, transitar pelas ruas sossegadamente, ok? Então espero que eu tenha contribuído aí, né? Então nós paramos no conceito de lugar. Então continuando aqui, eu vou abrir outra janela, ok? Vou trabalhar aqui com escalas geográficas. Escalas geográficas. Já que estamos falando de lugar, você encontra uma representação aqui. Não, mas não seria isso. Escalas espaciais. Estou me dando escala métrica. Eu quero escala métrica. Dá um tempinho aqui. Acho que encontrei. Não encontrei.
Deixa eu ver aqui. Regiões, imagens, pode estar sujeito, componente. Não é isso. Local, regional. Achei aqui. Show. Perfeito. Então vamos lá. O que eu fiz aqui, hein? Sabe espaço, escala local. Tá. Então vamos lá. O profissional de geografia, ele tem uma mente organizada dessa forma aqui. E é isso que está tentando se deixar claro aí para vocês nesses conteúdos. A nossa vida, ela se desenrola dentro de um bairro do município, ok? Mas também dentro de uma região, tá? Então entendemos que o local, a escala do local, é a escala do município, né? Da cidade, do bairro. Então existem fatos, fenômenos, né? Crises, oportunidade de emprego, enchentes, desastres ecológicos, né? Que ocorrem na escala de um local. Mas todos esses exemplos que eu dei também podem ocorrer em escala regional. Então o que seria a região? Não se prenda na ideia de região, né, como as regiões geográficas do IBGE. Não. A ideia de regionalizar, de região, vai além disso aqui. Deixa eu ver se eu posso exemplificar. Região. Tá. Região, regionalizar. Regionalizar. Tá ok, meu filho? Regionalizar. Vou usar esse exemplo aqui, bacana. O que ocorre numa região? A região, ela tem duas características interessantes. A região, ela é ao mesmo tempo. Deixa eu pegar o conceito aqui rapidinho. Ela tem uma característica de isolamento, uma característica de singularidade, ou seja, se diferencia das outras áreas. Então isso é uma região. Então a escala regional é quando você agrupa certos espaços que são diferentes, mas que têm características parecidas. Então, o que acontece com isso? Aqui. Essa aqui é uma divisão regional socioeconômica do planeta Terra. Então aqui subentende-se, estão todos os países considerados, vamos dizer assim, mais desenvolvidos e aqui menos desenvolvidos. Isso é uma representação socioeconômica de alguns anos atrás, tá bom? É assim que funciona. Então aqui subentende-se que todos esses países aqui são desenvolvidos, isso daqui não. Então o que os separam, né, é essa diferença de desenvolvimento. E os que os tornam parte da mesma região é essa similaridade também social e econômica. Tá? Mas vamos retornar aqui. Ai meu Deus, apaguei a região. Ai burrinho. A região não, a escala, local, regional e global. Encontrar a figura de novo, tá aqui. Então perfeito. Retornando aqui. Então, em escala regional, né? Então, os fatos, os fenômenos, os processos, eles se dão também numa determinada região, né? O próprio coronavírus, vamos dizer assim, conflitos econômicos, guerras,
elas podem ocorrer em determinadas partes do espaço. E o que vai dar característica a essa região? Ó, esse bairro tal, esse bairro tal, esse bairro tal fazem parte da facção tal. Ah, mas eles são bairros diferentes. Mas qual a característica que eles têm um com o outro? O bairro A, B, C, D. Ah, porque todos eles fazem parte dessa facção. Então tá bom. Então tem uma característica que os diferencia das outras, que todos fazem parte da facção X, né? Que os diferencia, e tem uma característica que os une. A mesma coisa que, o mesmo fenômeno que está os unindo, também está os separando do todo. Então isso é uma região. E a escala nacional é quando um fato, um fenômeno, um processo ele ocorre em escala nacional. Tá? O coronavírus ele ocorreu a princípio só na China, então ele estava na escala nacional. Mas ele se desenvolveu na cidade de Wuhan, era local. Depois ele abrangeu um número maior de cidades, uma região. Depois ele abrangeu todo o território chinês, nacional. E aí ele se disseminou pelo mundo inteiro, global. Tá? Então isso são as escalas, chamadas de escalas geográficas ou escalas espaciais, tá? Ok? E o cyberespaço ele atravessa todas essas escalas. Então, local, região, vou terminar aqui no território, né? Território. Ali eu prefiro território. Temático. Vou pegar essa figurinha aqui. Não. Território. Ilustrações. Tá, então vamos lá. Vamos partir disso aqui, desse princípio. Território brasileiro. Então dá essa ideia de um espaço delimitado por fronteiras. Começamos por aí. Tá? Temos aqui vários exemplos. Tá? Território brasileiro, dividido em regiões. Território francês. Podemos dizer também, né, que as próprias regiões e os estados correspondem a territórios menores. Tá? O território, né? Essa figura é interessante. O território ele é o local, né, onde se manifestam os interesses, tá? Poder. Território dá a ideia de poder, quando alguém diz, cara, qual o seu território, né? E dá aquela ideia de onde o poder ele se manifesta, né? É o domínio, território brasileiro. Então é o local onde nós vivemos, é o nosso domínio, né? É onde o Estado detém a soberania, as ordens, né? Todo o controle dentro do Brasil é feito pelo Estado, né? E suas forças e seus poderes. E aquele que não está dentro do Estado, né? Ele não faz parte dessa nação. Então o território ele tem essa característica, essa simbologia, essa linguagem. É o local onde todos possuem a mesma linguagem, a mesma história, né? A mesma origem, cultura. É o lugar onde vale a pena você lutar por ele. Então o território ele tem essa característica de manifestação do poder, né? Do poder sobre aquele espaço. Então quando você fala que o território o seu território, o território da sua família, a sua casa, é o espaço que ali você tem as regras, né? Em que a pessoa estranha, né? O convidado quando adentra, ele tem que se adequar àquelas regras. E ele não faz parte
né, desse território. Essa é uma característica do território. Então, o território tem a característica de domínio, de poder, né, de sentimento de pertencimento, né, de pertencer àquilo, de valer, né, fazer, de valer, de fazer valer a pena existir ali, de defender aquele local. Um sentimento de orgulho. Né? Essa é a principal característica do território. O território tem simbologia, tem uma bandeira, o território tem um hino, tem as suas forças, né? Seus heróis, né? Ao longo da história. Okay? Essa é a principal característica do território. Você quer defendê-lo, né? Porque ali estão seus ancestrais, né? Onde seus filhos irão crescer. Né? Então o território ele tem essa carga, né, imensa, tanto de poder, como de domínio, como de pertencimento. Tá? Mas aí, quando se fala de Brasil, às vezes nós esbarramos, né, num probleminha. Né? Deixa eu ver se eu aumento essa imagem aqui. Ótimo. Vou fazer ela ficar fora de foco. Que o nosso probleminha aqui, no caso do nosso país, né, que o território, o conceito de território, ele tem muita relação com a nação, né? Também vamos entender nação, que é aquele povo que existe ali dentro. Ele possui a mesma língua, a mesma história, a mesma cultura. Né? Ele sente orgulho de se pertencer ali. Então nós perdemos, o brasileiro perdeu muito seu orgulho, né, de nacional. Né? De honrar, né, a sua cultura, a sua língua, né, a sua história. Nossa história até se perdeu, né? Muita gente hoje não dá valor à história. Nós temos uma problemática aqui, né, no processo de formação do território brasileiro. Observando essa imagem aqui, você observa que um indivíduo aqui que ele vive do extrativismo vegetal. Você tem um índio convivendo com ele, um outro índio aqui, tá? Aí você tem o boto, o símbolo, né, da natureza no Amazonas, né? O símbolo de uma manifestação cultural, artística aqui, ó, no Amapá, né? Aqui no Maranhão, Bumba Meu Boi, certo? Aí você tem aqui o boiadeiro, na região centro-oeste, ok? O símbolo da administração e do poder brasileiro. O símbolo aqui, vamos dizer assim, do entretenimento, da diversão, do carnaval, né? Que é o Rio. Né? Aqui do financeiro, que é São Paulo. Né? Aqui você tem o gaúcho. Perfeito? Então é o seguinte, que eu estou querendo colocar aqui é que o nosso território ele foi formado a partir de 3 nações, né, básicas. Né? A nação indígena, a nação negro-africana e a nação europeia. Né? Aí você tem aqui descendentes de portugueses, italianos, alemães, holandeses, né, distribuídos ao longo aqui. Então nós temos 3 culturas, 3 nações, 3 histórias, 3 línguas diferenciadas, ok? Nós temos manifestações artísticas. Na origem desse território nós temos 3 nações. Nações essas que ao longo do desenvolvimento, né, do país houve uma miscigenação, né? Então é quando, né, homens e mulheres de raças diferenciadas, eu vou usar o termo raça, né, ok? De características físicas diferenciadas. E aí agora eu vou usar o termo etnia, de características culturais diferenciadas, elas se misturaram. Nós temos um país, um território miscigenado. Essa deveria ser a principal etnia do brasileiro. Ah, você é negro, branco, índio? Não. Eu sou mestiço.
E você encontrar hoje alguém puro, né, de raça pura, vamos dizer assim, né, negro puro, índio puro ou branco puro, é difícil. Então, a nossa nação, com a sua etnia, né? A minha etnia é mestiça, né? Talvez isso acabaria com muitos problemas que nós temos aí, né? De movimento daquilo, de militância disso e etc e tal. Então, assim, essa identidade nacional, né? Nossa, ela tem essa problemática, né? Essa miscigenação, onde nós teríamos que buscar e resgatar realmente a nossa história, nos sentir orgulhosos desse território que nós temos, né? Do que nós somos, né? Tem até alguns alunos que me perguntaram, mas poxa, Marco, você falar de nacionalismo é perigoso, né? E o patriotismo, né? A pátria, né? Ok? Eu se encontro algo aqui. A pátria. A pátria parece, né? Não seria. Melhor, deixa eu vou retornar aqui, peraí. Pátria é tudo. Tá. País em que se nasce, ao qual se pertence como cidadão, a terra natal. Terra natal. Local, lugar onde nasceu. Então a pátria ela está relacionada à natureza, à terra, né? A um lugar de onde você passou a existir. Nação, agrupamento político autônomo que ocupa um território com limites definidos, cujos membros respeitam instituições, leis, constituição e governo. Território ocupado por um agrupamento de pessoas, um país, povo que lá vive, é o povo, a população, né? Comunidade de indivíduos, né? Tal, ok. São grupos que têm conjuntos de rituais, né? Linguagem específica, ok? Então, uma nação ela está realmente ligada à língua, né? Aos interesses, aspirações comuns. Alguém que viveu algo junto um com o outro, tem a mesma língua. Então, nosso país ele tem essa dificuldade porque você sai de dentro de uma própria região. Você sai do Rio de Janeiro, vai em São Paulo, a Minas ou Espírito Santo, você tem uma variação da língua portuguesa, linguística. Perfeito? Você tem uma variação de arte, de culinária. Tá? Então, talvez isso explique um pouco também a nossa dificuldade em nos vermos como nação. Tá? Mas o território, ele é isso. O território, ele comporta o nacionalismo. Eu quis deixar bem claro para vocês aqui o que é o nacionalismo. Não é... O nacionalismo não é simplesmente essa ideia que foi estigmatizada, né? Que está atrelada, né? Ao que os fascistas fizeram, né? Com ela, o que Hitler fez, né? O nacionalismo ele é uma substância que aí alguns líderes utilizaram para justificar um projeto de poder que esses líderes tinham. Eu não posso dizer que um cabo de vassoura é uma arma assassina. No momento que eu quebro esse cabo de vassoura e enfio no peito de alguém, ele se torna uma arma. Eu não posso dizer que o cabo de vassoura, ele agora é algo que tem que deixar de existir no planeta, né, no espaço sideral, porque ele é uma arma letal. Não, ele não é. Então o nacionalismo segue a mesma ideia. E o patriotismo é aquele amor, né, onde você vê, a terra onde você vê. Então a ideia de pátria, né, nós temos muito isso, né, quando se fala a pátria do Brasil, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, floresta amazônica, as praias, o litoral brasileiro, o Pantanal, né, então você tem uma conexão com lugares, mas você não tem uma conexão estabelecida com o seu outro, né,
aquele elemento que espelha quem você é, né? Aquela pessoa que você olha ao lado na rua, né? Ou aquela pessoa que vive numa outra região, tem características diferentes de você, mas compõe o seu país. Então o nacionalismo é isso, o território ele carrega tudo isso. Quando você fala em território, você está falando de nacionalismo, de patriotismo, né, de sentimento de pertencimento, também de domínio, né, de controle. Então, esse território ele se dá, né, em diversas escalas. Quando você fala o território da torcida do time tal, o território dos profissionais Y, né? Então o território ele tem essa característica, pertencimento, simbologia, né? Espero que isso tenha ficado claro para vocês, ok? Então assim, mais uma vez eu vou pedir a vocês um pouco de paciência, porque tudo isso é muito novo para todos nós, inclusive para mim, né? Então eu tentei aqui da melhor forma abordar esses temas. São temas que muitas das vezes parecem ser sem utilidade, né? Mas fazem parte, né, do nosso processo de formação, e nós podemos utilizar para compreender a nossa realidade. É o significado do espaço, o que realmente é o espaço, né, geográfico. É algo, então tudo é resultado, né, das nossas escolhas. Eu não gosto de usar esse termo. A nossa vida, ela se dá no espaço. Então tudo que nós temos é resultado das nossas escolhas. É óbvio que existem fatos que ocorrem que irão influenciar nisso, como o que está ocorrendo agora, são maiores do que nós, e as consequências disso nós não sabemos quais serão, mas estamos construindo, quem sabe, um espaço. Hoje é um espaço de medo foi construído pela mídia, né? Um espaço também de dúvida foi construído pela mídia, por governantes que estão brigando um com o outro. Foi criado um espaço de medo, um espaço de psicopatia, um espaço de enlouquecimento, né? Um espaço de raiva, um espaço de fúria de revolução. Está sendo criado um outro espaço também de oportunidade, né? Onde o desenvolvimento tecnológico hoje e a ampliação do cyberespaço ela se tornou acelerada. Até a minha mãe, né, passou a pagar a conta pelo aplicativo. Ela era muito resistente, mas foi obrigada a fazer isso. Então vai ser uma realidade depois que tudo acabar, essa educação, né, à distância. As coisas não irão voltar como eram antes. Vão existir pessoas que vão ter medo de se tocar, né? A economia, nós não sabemos o que vai ser da nossa vida daqui para frente, depois que tudo retornar, né? Não vou dizer nem a normalidade, que não vai ser normal. Então isso é o espaço geográfico, tá? É tudo isso que vai acontecendo na nossa existência, tanto subjetiva como objetiva, tanto palpável como abstrato. Isso é o espaço geográfico. E a paisagem eu quis demonstrar para vocês que é uma parte desse espaço que você congela numa foto e você faz uma análise. Que você guarda os sentimentos daquele momento, que ela pode ser utilizada como arma para levar alguém a fazer alguma coisa ou acreditar em algo, né? Esses vídeos, fotos que circulam na internet sobre diversos fatos são o quê? É a paisagem sendo usada, né? Como uma arma ou como um fator motivador ou como um fator ameaçador, né? O lugar, né? É aquele espaço onde nós existimos imediatamente, tá? Onde nós temos aquele sentimento, né? De conexão imediata, onde estão a maioria das pessoas com que nós nos relacionamos no dia a dia, no cotidiano. Algumas que nós amamos, outras que detestamos ou que nos detestam. Isso é característica do lugar. O cyberespaço, que não estará nos livros, mas não posso ser negligente e dizer aqui que ele existe, ele hoje interfere, né, muda a nossa mentalidade, a nossa relação com o espaço físico, né, de fato.
e ele tem um lado positivo e um lado negativo, certo? A região, que são agrupamentos de espaços que possuem a mesma característica, por possuir essa mesma característica, elas se tornam diferentes do todo, né? Do todo. Aqui. O clima da região Nordeste ele nunca será idêntico ao clima da região Sudeste. Então, existe característica nesses estados aqui. Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Piauí. Características climáticas aqui que fazem com que eles sejam agrupados e formem uma região, a região Nordeste. Então, eles têm essa característica climática, que não é só clima, tá, gente? Estou usando o clima como exemplo, que os tornam iguais, porém diferentes de todos os outros aqui. Isso é o que é regionalizar, esse é o conceito de região, ok? E por fim o território, né? O território que ele traz, né? Essa grandeza de se sentir esse sentimento de pertencimento, né? Esse sentimento de fazer parte de uma história, né? De grandeza ou não, mas é o espaço de controle, né? Delimitado por fronteiras, possui seus agentes de defesa, né? E onde ocorrem todos os conflitos internos também e conflitos externos, né? Ok? Então aí peço a vocês que assistam todo o vídeo, toda a aula, melhor, né? Vocês podem assistir pausadamente e anotem suas dúvidas e me dêem um retorno aí, né? Do que vocês sentiram mais dificuldade de compreender e também o que chamou mais atenção, né? E no que eu posso estar também melhorando, tá ok? Grande abraço aí. Nós já temos aí 58 minutos, okay? Já é um tempo bom, ok? E nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus.